Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de fazer duas afirmações provocativas. Bolsonaro pode ser vice de Lula. Lula pode ser vice de Bolsonaro. Aí alguém diria, mas que absurdo? São dois políticos completamente diferentes. Além de políticos completamente diferentes, são pessoas completamente diferentes. Um é de esquerda, outro é de direita. Tem gente até que diz que Lula é de extrema esquerda. E alguns, parece, a meu ver com mais razão, dizem que Bolsonaro é de extrema direita. Mas como dois personagens completamente diferentes poderiam ser, ou seja, aparentemente diferentes, poderiam ser vice um do outro. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, comente. Deixe aí teu comentário fixo, porque é o teu comentário fixo que faz com que a plataforma do YouTube reconheça mais os nossos vídeos, nosso material. Já estamos caminhando para 5.700 inscritos. E já que chegamos aqui, e já que você está comigo nessa empreitada, vamos continuar. Vamos continuar, principalmente se você entende a importância da classe dos professores no debate público. Professores, vamos para o debate público. A escola não pode ser apenas esse receptáculo de decisões que vem de cima para baixo. Não que a gente vá desobedecer formalmente as resoluções, mas que a gente crie canais de comunicação com a sociedade e também com o poder público a partir do professor, a partir do magistério, não necessariamente apenas através dos sindicatos. Porque as orientações vindas apenas via sindicato, elas caducaram. Fazem parte de formas de organização do trabalho de antigamente. Mas hoje precisamos usar outros canais, outras plataformas de manifestação. Porque então nós precisamos ser descaracterizados como aqueles intelectuais que só pensam via sindicato, que só pensam via greve. O sindicato, quem pensa pelo professor é o sindicato. O professor em si não pensa a sua realidade só a partir do sindicato, que vão fazer uma greve, que vão fazer uma manifestação. Todas essas coisas são importantes e, aliás, precisamos talvez até preparar novos movimentos. Mas se a gente se utilizar apenas dessa plataforma sindical, tanto é que os sindicatos não se comunicam mais com a gente. Os sindicatos estão isolados de nós, não sei porquê. Faltam diretórios dos sindicatos nas escolas, faltam vozes sindicais na comunicação com o professor. Então, eu proponho, professor, venha para o debate público e vamos usar essas plataformas como o YouTube para a gente fazer esse movimento. Também esse canal tem o objetivo de combater o pensamento binário. O pensamento binário que tem muito a ver com o tema que nós vamos falar hoje, porque também o código binário que orienta as tecnologias digitais acabam tomando conta muitas das vezes da nossa consciência a partir daquilo que alguns pensadores chamam de subjetividade maquínica, ou seja, as plataformas, elas de uma certa forma capturaram as nossas subjetividades. É o que Guattari, sobretudo, chamava de produção de subjetividade. E como as subjetividades são formadas? São formadas através de várias plataformas sociais.
a família, o Estado, o sagrado e várias plataformas vão construindo as nossas subjetividades, que não é uma apenas. Aliás, em detrimento do que dizia Foucault, que dizia que a sociedade de vigilância, ela de uma certa forma, ela procurava vigiar e punir indivíduos. Mas para Deleuze e Guattari, nós não somos necessariamente indivíduos, somos divíduos, pessoas divididas e fragmentadas, fraturadas em N plataformas. Eles não viveram esse momento, mas sobretudo agora. Quem somos nós? Divíduos, pessoas divididas na plataforma do mundo empresarial, bancária, Netflix, Decolar, 1, 2, 3 milhas, ou seja, somos pessoas fragmentadas. E que criou-se uma maneira de modular a vida das pessoas no sentido de dar a elas benefícios ou não de acordo com a reputação dessas pessoas na plataforma. De uma certa forma isso já existe, né? Se você não é um bom pagador, o SPC e o Serasa te punem. Mas existe agora uma série de sistemas de criação de reputação dos indivíduos diante de várias plataformas. Então, se não há muitos elogios a um Uber, de repente ele pode ser retirado. Então, essas plataformas, elas estão trabalhando muito mais com a reputação. E nós, da escola, temos caído nessa armadilha. O que o aluno está dizendo do professor, independente da objetividade dos fatos, independente do que diz a legislação sobre o comportamento do professor ou comportamento do aluno, estamos agindo de acordo com a reputação. Estamos agindo como se a escola fosse uma plataforma diante das vozes que chegam a ela. E quem é o professor? Um indivíduo que está ali para ter uma boa reputação, independente do que diz a lei, as regulações, o bom senso, ou seja, muitas das vezes a própria ignorância e burrice que acampa o entorno de onde o professor vive é colocado às vezes contra ele. Então tenho percebido muito isso também, até nas vezes quando nós somos chamados para dialogar. Então o professor precisa ter voz nessa sociedade, ok? Então vamos ao tema de hoje. Lula pode vir a ser vice de Bolsonaro, Bolsonaro pode vir a ser vice de Lula. Aí, alguns mais afoitos ou mais voltados para Lula ou mais voltados para Bolsonaro vão dizer: não, isso nunca aconteceu e isso nunca vai acontecer. Guardadas as devidas proporções, isso já aconteceu. Isso já aconteceu porque a família Bolsonaro já fez parte da base aliada petista. E isso já, quando aconteceu, o PT já tinha tido várias indagações, inclusive Celso Daniel já havia morrido. Então, as estranhezas em relação ao Partido dos Trabalhadores já não era novidade. Então, de uma certa forma, guardadas as devidas proporções, isso já aconteceu no passado. E como Lula e Bolsonaro são dois políticos hábeis e sabem orientar-se por oportunidades que a vida dá, de repente, Bolsonaro percebeu que inclusive já fez elogios a Lula, tem até um vídeo gravado dele, e de repente Bolsonaro percebeu que o antipetismo e o antilulismo poderia orientá-lo melhor. Aí ele falou: vou por esse caminho. O caminho agora é do antipetismo e do antilulismo. Aí ele caminhou para esse lugar. Mas esses dois personagens, nós precisamos entender que além dos seus históricos de esquerda e direita, eles são políticos. Quem poderia imaginar que Geraldo Alckmin um dia poderia ver
O PSDB e o PT, Geraldo Alckmin e Lula, guardadas as devidas proporções, já foram os grandes adversários. A tensão que, guardadas as devidas proporções, as tensões que hoje nós vemos entre esses dois personagens já aconteceram, guardadas as devidas proporções, né? Repito, entre Alckmin e Lula, entre PT e PSDB, e jamais poderíamos pensar no passado que essa possibilidade estava tão próxima de Lula e Alckmin disputarem uma presidência da República como aliados. E o que isso tem a ver com Bolsonaro e Lula? Simplesmente os dois são políticos. E se o senso de oportunidade no futuro apontar para isso, isso pode acontecer. Nós já vimos, quando a gente analisa a história, a gente vai ver, por exemplo, alianças muito curiosas. Não sei se vocês sabem, mas Carlos Prestes, o grande comunista da história do Brasil, era casado com uma senhora chamada Olga Benário, militante de esquerda. E uma das sugestões para que houvesse aliança entre o governo alemão e o governo Getúlio é que Olga Benário fosse mandada para a Alemanha, a esposa de Carlos Prestes. O governo Vargas capturou Olga Benário, enviou-a para a Alemanha, para os campos de concentração nazista, e ela não retornou. Futuramente, mesmo tendo cooperado com o assassinato da sua esposa, sabe com quem Carlos Prestes fez alianças? Você sabe? Com Getúlio Vargas. Então a política, ela é um tabuleiro, ela é um jogo de configurações que depende muito do momento histórico, que depende muito do momento político. E o momento político de hoje é essa polaridade entre Lula e Bolsonaro. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou querendo dizer e querendo alertar para o que essa configuração política é. Porque tem pessoas que acham que Lula e Bolsonaro são de fato inimigos pessoais. Não são. Não são. Você que brigou com seu parente por causa do Bolsonaro, por causa do Lula, e eu já tive esses embates, mas os embates que eu tenho são embates ideológicos. E os nossos embates podem ser embates ideológicos. Porque nós não somos políticos, não estamos... Então, muitas das vezes, quando uma pessoa apoia o Bolsonaro e entende que a polícia tem que entrar no morro mesmo atirando em pobre, isso me irrita profundamente. Mas as pessoas, independente das decisões políticas, estão brigando em torno dessas duas personalidades, desses dois indivíduos, né? Usando um termo aqui mais de Guattari. Então, brigar em torno dessas duas pessoas não é saudável. Discutir em torno do que elas representam politicamente é o caminho mais saudável. Porque essas duas pessoas, elas se apresentam em campos, em configurações de oportunidades que a vida oferece. Um outro exemplo é o PT. Ele chegou a perder a primeira eleição contra o Collor. Lula perdeu a eleição. Desculpa. Porque o PT se recusou a ter o apoio do PMDB. Lá para 89, 90, se recusou a ter o apoio do PMDB no segundo turno, sobretudo. E perdeu muita coisa, porque o apoio do PMDB, o PMDB era a maior bancada, e o Lula perdeu para Collor por muito pouco. Ou seja, o apoio do PMDB, para quem sabe fazer conta, é impossível dizer que Lula não ganharia se ele tivesse o apoio do PMDB. Mas por causa de questões ideológicas, isso não foi feito.
tempo passou e o PT, no seu governo, teve amplo apoio do PMDB. Personagens políticos como Maluf, Paulo Maluf e Lula, Paulo Maluf e PT. O Paulo Maluf, quando era prefeito ou governador de São Paulo, mandou prender Lula em manifestações de greve do ABC Paulista, dos movimentos operários do final da década de 70. E a posteriori, PT, Lula, Maluf estavam juntinhos. As críticas do PT a Delfim Neto, as críticas da esquerda a Delfim Neto eram críticas mordazes. Hoje já vemos que uma aliança, ou seja, namoros, ou seja, aproximações de PT a Paulo Maluf, elogios de Paulo Maluf às políticas econômicas de Lula e vice-versa, nós já vimos recentemente. Então, muitas das vezes, as pessoas, ou seja, nós, caímos na trampa de achar que essa inimizade que existe entre Lula e Bolsonaro é real. Não, a inimizade pessoal entre eles não existe. Não existe, talvez, em muitas coisas, nem diferenças ideológicas. Você sabia disso? Principalmente no campo econômico. Porque, do ponto de vista econômico, o que está funcionando no Brasil de Bolsonaro e orientado por Paulo Guedes? Um Brasil com uma tendência ideológica anarcocapitalista, onde o Estado se afasta cada vez mais para que o mercado e a sua especulação se aproprie da realidade política, social, cultural. Por isso é que Guedes está lá, representando o investidor, não, o aplicador, aquele que aplica nos títulos da dívida pública também, e não pode ver o Estado se endividar, ou se endividar muito, porque senão o investidor, ou seja, o aplicador, sai no prejuízo. Então Guedes representa essa faceta do neoliberalismo, de um neoliberalismo mais radical. Né? Tanto é que a insistência com a venda da Petrobras, com a venda de empresas públicas, sobretudo com a Petrobras, está sempre em pauta. Né? Ou seja, a Petrobras é uma empresa altamente lucrativa. Vai ser vendida, um patrimônio nacional tem que ser vendida. Ou seja, evidentemente que ela já é uma empresa de capital misto. Mas retirar as orientações estatais que ainda restam com a ideia de que a gasolina vai baratear por causa disso. Não é o Estado, em todos os momentos importantes do desenvolvimento brasileiro, que orientou o desenvolvimento e a sustentabilidade, até inclusive em alguns momentos de uma certa prosperidade. Evidentemente que o Brasil nunca se aprofundou demais na política do bem-estar social, apesar da nossa Constituição apontar para isso, mas muitas emendas foram feitas, as emendas de reforma trabalhista, reforma da Previdência, têm retirado as possibilidades da Constituição que apontavam para um bem-estar social. Mas Lula, quando esteve no poder, aliás, isso começou, o Brasil tem se tornado uma nação que visa esse neoliberalismo desde Collor. Collor se apresentou com esse perfil de privatizar. Isso já tem uma orientação neoliberal. E algumas empresas, e algumas companhias, e alguns setores, talvez a privatização tenha sido até benéfica, né? E depois Fernando Henrique assumiu também com essa agenda de privatização. E quando o PT retorna ao poder, o PT acusa o PSDB de privatizar, de ser privatizador. E como o PSDB
não resolveu problemas econômicos, como depois Lula aparentemente resolveria, problemas de desemprego, sobretudo, então o PSDB saiu da presidência um tanto quanto queimado e Lula ganhou as eleições. Mas Maria da Conceição Tavares já criticava a política econômica, inclusive setores mais radicais da esquerda brasileira, como Milton Temer, Maria da Conceição Tavares e tantos outros, já dizia que, entendia que não só o Lula, mas o próprio PSDB, o próprio Fernando Henrique, havia traído o seu passado progressista. Já havia traído o seu passado progressista. Não foi muito à esquerda. E o PT, ao assumir o poder, sobretudo no governo Lula, não fez um governo de esquerda. Fez um governo neoliberal com assistencialismo. Ou seja, promovendo alguma distribuição de renda, algum benefício aos mais pobres. Mas quem mais lucrou foram os bancos. Ou seja, isso é uma plataforma neoliberal. Então, guardadas as devidas proporções, Lula e Bolsonaro, do ponto de vista da agenda econômica, se diferenciam até a página B. Se diferenciam, sim. Mas são dois políticos que hoje têm uma agenda neoliberal. Uma agenda apontando para o mercado, apontando para o investidor, leia-se, apontando para o aplicador. Tanto é que o Lula de hoje não chama mais o trabalhador, ele fala, precisamos conversar com o empresário. Por quê? Porque o trabalhador que dava sustentação a Lula não está mais organizado como antigamente, não está mais no chão das fábricas como antigamente, orientados pelos sindicatos. E até nós, professores, não somos mais orientados pelos sindicatos. Por isso precisamos procurar novas plataformas de diálogo. Então, demonstrando que Lula e Bolsonaro são políticos que têm agendas econômicas que também se encontram dentro do neoliberalismo, um dia, se possível, eles podem voltar a ser aliados e podem até ser vice um do outro. Olha, é improvável? Em termos estatísticos, sim. Em termos de possibilidade real, isso pode acontecer? Talvez pela idade avançada, sobretudo de Lula, e Bolsonaro não é nenhum garotão. Repito, isso está distante. Mas em política, Hannah Arendt usou um termo. Política é a imprevisibilidade das ações. Ou seja, a ação política, ela tem um caráter imprevisível. A imprevisibilidade da ação política me dá também a percepção de que os dois podem voltar a ser aliados e até servir-se um do outro. A gente acha que os dois são inimigos. Eles não são inimigos, gente. Inimigo é você que briga com uma pessoa por causa de Lula ou Bolsonaro. Eu posso até discutir, e discutir feio com pessoas, mas não na defesa de Lula ou Bolsonaro. Eu já briguei feio porque Bolsonaro aparece com uma agenda que é deletéria aos mais pobres, à educação, às universidades, à pesquisa, à ciência, e tudo isso foi demonstrado. E, além de tudo, é muito conivente com a violência policial em lugares onde há pessoas muito carentes. Inclusive, quando aqueles soldados lá em Deodoro atiraram naquele rapaz negro, Bolsonaro fez elogios ao... Então, isso me fere, me machuca. E quando eu brigo com pessoas que falam essas coisas e a amizade acaba, eu não me arrependo. Né? Eu faço parte de um grupo de locutores comerciais e na época que começou a pandemia, um dos meus amigos que era agenciador de locutor, não, tem que trabalhar assim, vai lá, locutor, sabe bobagem. Aí eu briguei, porque ele estava colocando nossos colegas em risco. Briguei feio,
Não nos falamos mais e não me arrependo. Não me arrependo da briga. Mas é isso aí. Lula e Bolsonaro, né? Adversários políticos, mas com agendas econômicas que se encontram em alguns lugares. Um dia eles podem voltar a ser aliados e vice um do outro. Improvável pela idade, pelo tempo, pelas circunstâncias, mas isso é impossível. De acordo com a história política, eu creio que isso não está totalmente descartado. Ok, galera? Vocês são do coração.